Olá, querido, você que nos acompanha pela internet, é um prazer estarmos juntos nessa reunião. Que Deus possa falar ao teu coração nesse momento de palavra, momento de adoração, que você tenha uma oferta agradável a dar a Ele. Eu não sei como foi o seu dia, mas que Deus possa falar ao teu coração, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo consolo. Ele é o Deus que pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Que nesse momento, em meio à adoração, você possa ser transformado, que Deus possa falar ao teu coração. Eu te convido a adorar ao Senhor junto conosco, que possamos erguer nesse momento um altar de adoração a Ele e que Ele possa nos levar além da onde nós podemos imaginar. Aleluia! Vamos adorar a Ele. Declara assim, querido, cante. Ter a ti a adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Render a ti a adoração e derramar é o que meu coração deseja toda manhã.
Querido, nesse momento você tem a oportunidade de entregar ao Senhor os seus bens, os seus dízimos, as suas ofertas, as contas da igreja, o QR Code estará sendo projetado no seu monitor, no seu smartphone. E você tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens. Vamos adorar a Ele, consagrando a Ele a nossa vida, os nossos bens, tudo a Ele, tudo é teu, Senhor. Por isso, nós te adoramos. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
Que bom que estamos juntos nesse culto. Tivemos um louvor agora há pouco maravilhoso e estamos agora então entrando no estudo da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no pequeno trecho do Sermão do Monte, em Mateus 5, a partir do verso 43 até o verso 45, que é um trecho desafiador desse sermão que Jesus então proferiu aos seus discípulos e seguidores, né? Essa parte é uma parte dificílima. É simples de entender, mas é difícil de fazer. Que é justamente a ideia de amar os seus inimigos, né? Amar os inimigos. E veja, meu querido, você pode ser uma pessoa, minha querida, você pode ser uma pessoa boníssima, daquelas que é difícil acreditar que alguém se opõe a você sistematicamente, de que alguém resolve em algum momento da sua vida se dá o desplante de ser o seu inimigo, a sua inimiga. Na verdade, nem todo mundo que se levanta contra a nós, contra cada um de nós, melhor dizendo, se levanta por uma razão específica. Às vezes, as pessoas se levantam simplesmente porque são levadas por outras questões, inclusive questões pessoais, estima, de baixa autoestima, e outras mais, elas são levadas, então, para esse momento em que elas acabam elencando e fazendo inimigos, né? Nem sempre nós somos culpados dos inimigos que temos. Às vezes são as próprias pessoas que são culpadas disso. E é preciso salientar isso. Bom, eu estou aqui fazendo uso, nesse momento, de um sermão do saudoso e falecido mártir estadunidense, o pastor Martin Luther King Jr., que o pastor Martin Luther King, ele foi morto, como vocês sabem, no dia 4 de abril de 68, por um extremista, justamente para tentar silenciar a principal voz pela igualdade dos direitos no sul dos Estados Unidos, especialmente. Então, eu queria... veja, ele caminhava para o bem, promovendo o bem, e assim mesmo teve inimigos, e muitos, no seu caminho. E ele deixou uma lição para a gente, a partir do Evangelho de Jesus, que é amar os inimigos. Vamos ler? Mateus 5, 43 a 45. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Aqui, Jesus, nesse verso, está simplesmente recitando um trecho de Eclesiastes. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? E aí Cristo termina, né, no verso 48, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Por que nós devemos amar, então, os nossos inimigos, por mais difícil que isso seja para cada um de nós? Primeira razão, veja, há algo de ruim nas melhores pessoas, assim como também há algo de bom nas piores pessoas. Há algo de ruim nas melhores pessoas, como também há algo de bom nas piores pessoas. Nenhum ser humano é desprovido de um resquício, de uma fagulha de bondade. Assim como também nenhum ser humano é dotado na sua totalidade, como um ser de toda a bondade. Martin Luther King Jr. teve as suas falhas, assim como também cada um de nós temos as nossas.
Cada um de nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. É isso que faz com que nós tenhamos a condição humana, a nossa fragilidade. Mas a verdade também, e o texto deixa claro isso para nós, que até a pessoa má tem uma fagulha de bondade. Eu me lembro do testemunho de algumas pessoas que foram torturadas na ditadura civil-militar aqui no país, e que, diante dos torturadores, eles achavam, após esse contato, que esses homens eram homens plenamente maus. E, em alguns casos, entre uma tortura e outra, o transporte para um lugar e outro, eles se deram, passaram pela casa de alguns desses torturadores. E eles ficaram assim, abismados como aquele cara absolutamente mau, numa sala de tortura, perverso ao extremo, conseguia ser adorável com a família, carinhoso, é como se fosse uma outra personalidade. Então, meu querido, lembremos sempre, nem todo mundo é totalmente mau, nem todo mundo é totalmente bom. Isso denota para a gente a questão da misericórdia divina. Então, nós devemos ter misericórdia com as pessoas, por sabermos que nós não somos totalmente bons e por saber que há uma fagulha de bondade ali, ainda que soterrada por camadas de maldade, há algo de bom ali dentro. E também devemos lembrar que isso nos remete à dignidade humana, que ainda que continue debaixo de camadas espessas de pecado, de maldade, de perversidade, de criminalidade até, há uma dignidade humana lá embaixo, soterrada, que precisa e pode ser resgatada. A imagem de Deus é que nos faz amar o outro, ou que deveria nos fazer amar o outro, disse o Dr. Márcio Tequinho Júnior, e não a reciprocidade, como nos remete no texto o que Jesus disse. Ora, se vocês amam os que te amam, os publicanos não fazem isso? Se vocês saúdam somente seus irmãos, aqueles que fazem parte do seu círculo mais íntimo, os gentios também não fazem isso? Que tipo de amor cristão é esse que eles carregam, que não transcendem, e não transcende, melhor dizendo, aquilo que está colocado à nossa volta, aos outros exemplos que nós temos à nossa volta? Que diferença Deus pode fazer se nós replicamos o comportamento daqueles que não têm Deus? É isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Segundo razão por quê, ou pela qual nós devemos amar os nossos inimigos, é para que nós não nos vinguemos quando tivermos oportunidades, uma oportunidade, ou oportunidades até no plural. A vida, meu querido, dá voltas. Às vezes está lá embaixo e esse cara que se arvorou como seu inimigo, seu perseguidor, está lá em cima da roda da vida. Mas a roda da vida gira. E às vezes esse cara vai lá para baixo e você vai para cima. E aí você vai fazer o quê? Vai descontar todo o mal que foi feito a você? Esse revide não é o caminho que Jesus oferece. Um pouco antes dos versos que nós lemos, Jesus está falando a respeito da vingança e está dizendo, olha, não se vinguem. Os versos 38 a 42. O caminho nosso não é o caminho da vingança. O nosso amor, meu querido, é o amor. Quanto mais amor nós tivermos no coração, quanto mais comunhão com Deus, o Deus de amor nós tivermos, mais amor no coração, mais amor pelas pessoas, mais amor pelos indivíduos.
E aí, novamente, o Dr. Márcio Tequig Júnior acerta. Se nós, quando chegamos a uma posição dessa inversão, e que agora podemos, então, nos vingar dos nossos inimigos, daqueles que se propuseram a nos perseguir. Se nós exercemos esse tipo de coisa, a vingança, nós não estamos aperfeiçoados no amor e nós estamos debaixo de um sistema maligno. O perdão, meu querido, o amor aos inimigos é a única forma que nós temos, por mais difícil que seja, de lutarmos e vencermos e derrotarmos esse sistema maligno da retribuição, de que nós precisamos revidar o outro. E quando há um movimento para a revide, meu irmão e minha irmã, há um escalonamento da contenda. Você leva uma bolada de bobeira no futebol, jogo parado, cada um bico na bola, bate em você. Você fica irritado, pega a bola, dá um chute no cara, na bola, jogando o cara que chutou em você. Aí o cara falou assim, pô, mas não foi tão forte. Aí o cara vai dar com mais força. Aí você fala, não, agora você extrapolou, aí você está com mais força. Daqui a pouco estão se atracando. Alguém precisa dar um basta de sistema maligno do revide. Eu estava vendo esses dias a pesquisa do ICL e uma coisa que me chamou muita atenção foi que um grupo de pessoas, um grupo significativo, na casa dos 15, 17%, entendiam que deveria aplicar a, a pena de morte. A questão, vamos lá, a questão era mais ou menos assim. 10 pessoas foram presas, uma inocente e ninguém sabe quem é o inocente. Tem 9 culpados ali de crimes hediondos. E aí vem assim, você concorda com a pena capital, ou seja, em matar os 10 para poder, então, preservar a punição aos 9 que merecem, entre aspas? Aí tem uma resposta. Aí logo depois a coisa piora. E se um desses 10 fosse seu filho, e se o seu filho, e você não soubesse se ele é inocente ou culpado? Entre 15% a 17%, se eu não estou enganado, afiançaram a ideia de que deveria ser aplicada a pena aos 10, incluindo o filho, sem saber se é inocente ou não. Isso é uma prova de desamor e de falta de alma. As pessoas perderam a sua alma e estão envoltas no sistema maligno, que vale mais a pena o apenar alguém do que o restaurar alguém. Então, meu querido, não se vingue quando tiver oportunidade. Minha é a vingança, diz o Senhor, está lá em Romanos. O apóstolo Paulo lembra dessa passagem do Primeiro Testamento e que nós devemos levar para a nossa vida. Terceiro motivo pelo qual nós devemos amar os nossos inimigos é uma frase que está muito replicada em memes aí, que o Martin Luther King Jr. falou isso lá atrás em vida, é que o ódio não pode ser vencido pelo ódio. A única coisa que vence o ódio é o amor. Se nós permitirmos escalar o ódio para enfrentar o ódio recebido, o que nós vamos colher, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é uma violência cada vez mais agudizante e cada vez mais insuportável. Alguém precisa dar um basta
às hostilidades. Alguém precisa cessar com o ódio. Se ninguém fizer esse movimento, se ninguém matar no peito isso, e com a ajuda de Deus dar um brado de paz, se ninguém interromper esse fluxo, não há esperança, nem para nós, como sociedade, nem para este mundo. O ódio só pode ser vencido pelo amor. O ódio, quando enfrentado com ódio, acaba gerando mais ódio. Lógico, pensa matematicamente aí. Ódio mais ódio é igual ao quê? Amor? Nunca. Ódio mais ódio é igual a 2 ódios. 2 ódios mais 2 ódios é igual a... Então, assim, você está aumentando esse movimento. É difícil segurar. É difícil retribuir o mal com o bem. É difícil amar os inimigos. Mas é isso que torna a gente cristão. Quarto motivo pelo qual nós devemos amar os nossos inimigos é que o ódio distorce a personalidade de quem odeia. Então, o ódio, ele não só faz mal quando recebido, mas ele faz mal à pessoa que recebe o ódio de outros, de um grupo, de outra pessoa, de uma sociedade, seja lá o que for, de uma etnia. Mas também o ódio, meu irmão, minha irmã, ele faz mal a gente, ele transtorna a nossa personalidade. O ódio destrói quem odeia. E o ódio pode destruir quem é odiado. Porque na hora da vingança, pelo ódio, as coisas saem do controle. Elas perdem os parâmetros. Recentemente, no nosso país, viu um caso, assim, pavoroso de feminicídio. Uma mulher foi atropelada pelo ex-namorado, ou sei lá o que que é, e ele arrastou o corpo dela na avenida, debaixo do carro. Um crime brutal, movido a ódio, a misoginia, que é uma forma de ódio. Como é que alguém se dá o desplante de não só destratar uma mulher, mas, mais do que isso, atentar contra a integridade física dela e dessa monta? Eu quero dizer para você que o ódio, ele fragmenta, ele desmonta a pessoa que odeia e desmonta o alvo do ódio. Somente o amor confere integridade. Somente o amor zela pela integridade do outro. Porque devemos amar os nossos inimigos? Quinto motivo. Porque amar os inimigos, lembra o pastor Márcio Tequig Júnior, é a única forma de redimi-los e transformá-los. Ora, qual é a chance desse odiento deixar de ser odiento? A única forma disso acontecer é amando. O único jeito de tornar essa pessoa menos odiosa é mostrar um outro caminho a ela. Se o espelho que ela tem, que é você, retribui a imagem com ódio, o que fica para ela? Ela só consegue ver ódio, ela só projeta ódio e só retorna a imagem com ódio. Mas se há uma configuração diferente, se ela olha para você e vê amor, então aquilo começa a chocar com a concepção de vida e de mundo que ela tem. Ora, tem algo diferente no mundo, que não é só o ódio que eu aprendi a viver.
e a conviver, e até a promover. O único jeito, meu querido e querida, por mais difícil que seja, de redimir uma pessoa e transformar, e a única coisa que pode transformar alguém é o amor. A, a corrente behaviorista da psicologia, que é uma corrente séria e bem-vinda, ela trata o comportamento, né? Ela muda o comportamento. Mas a mudança de comportamento não quer dizer que houve mudança interior. Quer dizer que a pessoa fez ajustes, que é para o bem dela, na maior parte das vezes. E esses ajustes são feitos com orientação do terapeuta. E faz muito bem em serem obedecidas essas alterações. Mas a transformação, ela só se dá pelo amor. O ódio não transforma ninguém. O ódio deforma quem odeia e, uma vez alcançando o odiado, deforma também aquele e aquela que é objeto do ódio. Então, meu querido, nós precisamos amar. É difícil, mas precisamos desse convite de Jesus para que nós amemos. Quem é o seu inimigo? É um familiar, alguém que desagradou profundamente seu coração, desapontou você de um jeito assim absurdo. É o vizinho que do nada começou a implicar com você e que agora tornou a convivência insuportável. Quem é o seu inimigo? É o seu chefe, que elencou você como o bode da vez, o bode expiatório, que agora está perseguindo você a todo instante. Quem é o seu inimigo? Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que independente de quem seja, o convite de Jesus para nós é para que nós amemos e para que nós oremos por aqueles que nos perseguem. E ele está colocando aqui se a perseguição é justa ou injusta. Ele está falando assim, olha, seja lá quem esteja perseguindo você, ore por esta pessoa. Seja lá quem agora se investiu na armadura de seu inimigo, ore por essa pessoa. Sempre ore por essa pessoa. Esse é o convite de Jesus para cada um de nós. É difícil, mas a única forma de nós melhorarmos esse mundo, de transformá-lo e talvez de redimir tantas figuras odientas e que odeiam tanto, a única forma é espelhar o amor de Deus em nós. Essas são algumas razões, motivos pelos quais nós devemos amar os nossos inimigos. E eu espero de coração que você reflita sobre elas, pense em cada uma delas e que elas calem fundo no seu coração para que motive você a refletir e a buscar o caminho do amor ao invés do caminho do ódio. Eu quero, então, lembrar você de, se perder alguma coisa na mensagem, volta aí, né? E escuta de novo. Eu acho que isso vai ajudar bastante na compreensão desse texto. E olha que Jesus vivia num ambiente cheio de ódio. Ódio romano contra judeus, ódio de judeus contra romanos, ódio de judeus contra samaritanos, samaritanos contra judeus, ódio de pobre contra rico, de rico contra pobre, ódio comerciante contra os coletores de impostos publicanos,
ódio dos publicanos contra os comerciantes, ódio dos religiosos contra os pecadores, as prostitutas, ódio das prostitutas contra os religiosos, os hipócritas, muito ódio. E no meio de tanto ódio, aparece o maior exemplo de amor que esse mundo já viu. A única forma de transformar as pessoas é amando. E que seja assim com você, no seguimento do exemplo de Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa palavra. Ajuda-nos a entendermos o desafio, a vivermos esse desafio. É o que nós suplicamos. Queremos espelhar o comportamento de Jesus, o exemplo de Jesus, que é o nosso mestre, e que o Senhor nos ajude nesse sentido todo santo dia ao que oramos. Amém. Eu quero dizer a você, então, antes de terminarmos, que o nosso chat aí, para quem perdeu o listo culto, tem o Pix, caso você queira entregar sua oferta, seu dízimo, está aí o Pix da igreja. E quero também dizer a você, meu irmão, minha irmã, lembrar dos nossos horários, né? No domingo, às 10h da manhã, nós temos escola dominical. Só confira se está no recesso ou não, porque é o recesso do fim deste ano, mas logo depois volta. Confira se já voltou à escola dominical, é 10h10 às 11h. Às 11h da manhã, começa o nosso culto presencial com as pessoas que aqui congregam, e aqueles que querem nos visitar também são bem-vindos e bem-vindas. Então, às 11h da manhã, nós temos nosso culto, que é presencial e também transmitido online. E às 18h30, nós disponibilizamos na internet, como esse aqui agora, o culto gravado, né? Transmitido pela internet. Às quartas-feiras, às 20h, nós temos um estudo bíblico, um culto de oração e de estudo bíblico, que é online, que você pode interagir, melhor dizendo, com o pastor que está dando estudo e falando, através do chat, fazendo perguntas, pedindo oração, da transmissão ao vivo. Tá bom? Olha, eu desejo a você uma ótima semana e que você anote na sua agenda duas datas importantes. O dia 8 de março, pela manhã, domingo de manhã, nós vamos celebrar como igreja o jubileu de prata ministerial do pastor Ronald Souza. É uma data muito importante para nós. E no domingo seguinte, dia 15, é o aniversário da Igreja Batista Marapendi. O reverendo Valdinei, da Igreja Presbiteriana Independente, lá de São Paulo, ele vai estar conosco. Ele é colunista da Folha de São Paulo, ele estará conosco. E eu acho que vai ser uma bela oportunidade para nós ouvirmos o recado de Deus para todos nós como igreja, tá? Guarde bem, 8 e 15 de março, não marque nada desses dias. Aliás, não marque nada em dia de culto, mas nesses 2 dias, especialmente, a única coisa que eu quero convidar você a manter na sua agenda é estar aqui na Marapendi para celebrarmos a vida ministerial do pastor Ronald e também, no domingo seguinte, para celebrarmos a vida desta igreja. Paz e bem. Boa semana agora, então, para todos e todas que estiveram conosco.